Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Memória Viva. É difícil, quem nunca ouviu falar dele? O homenageado de hoje nasceu em São Paulo, mas é Poços Caldense de coração e é um dos radialistas mais antigos na cidade. Com vocês, Carlos Bróvia. Carlos Bróvia é natural de São Paulo, chegou na cidade na década de 50. Meu pai nasceu em São Paulo, morou na 7 de abril, então ele ama São Paulo. E depois o meu avô acabou falecendo e a minha avó ficou sozinha, ela e meu pai. E eles vinham muito passear em Poços, ela vinha muito para cá. E numa dessas vindas para cá, ela resolveu morar aqui. Daí eles se mudaram para cá. Foi da onde ele conheceu minha mãe e começaram a namorar e aí se casaram. Fala que foi um dos primeiros moradores do edifício Bauxita, porque é um dos poucos prédios que tinha em Poços na época, né? Eu conheci quando ele veio de São Paulo. Ele veio de São Paulo e eu fui trabalhar na Drogaria Brasil naquela época, na parte de escritório, né? Estava estudando, nas férias, tudo. Fiquei conhecendo ele. Aí tivemos aquela amizade, depois fiquei com ele, continuou a trabalhar durante um certo tempo dentro da Drogasil. Depois ele saiu para ser viajante da própria firma. Ele saiu de lá para vender medicamentos, fazer o interior aqui de Minas. E depois disso não tivemos contato assim de emprego, contato de trabalho, essas coisas. Dos comunicadores mais antigos do rádio Poços Caldense, passou pelas principais emissoras do município, por onde trabalhou, sempre deixava sua marca. Sei que ele tocava naquele tempo Celestino, era aquelas músicas, aquelas valsas, músicas mais clássicas. Então eu escutava, se não me engano era das 11 à meia-noite que tinha esse programa. Então eu sempre pedia música para ele, falava, Bróvia, toca tal música. O Bróvia, e ele colocava, né? Então... Carlos Bróvia é da época em que fazer rádio era uma missão difícil, mas não impossível. Prazerosa é a palavra certa. Eu comecei na Rádio Cultura em 1957, quando uma rádio para funcionar precisava de no mínimo 15 pessoas. Senão não funcionava 24 horas, era 18 horas que funcionava uma rádio. Tinha novela, tinha muita participação, precisava ser radialista, senão não trabalhava. E eu fui o terceiro registrado em Poços de Caldas como radialista. O primeiro foi o Rubens Custódio, você deve ter conhecido. O segundo, o Joãozinho Honor, foi o segundo e eu fui o terceiro registro de radialista em Poços de Caldas. Agora, o maior prazer que eu tive de rádio, apresentar o Roberto Carlos pela primeira vez em Poços de Caldas. Veio ele e um rapaz que, eu não lembro o nome dele, baterista, mas eu não podia trazer a baterista, que eles vieram de carro. Então o Paulinho Caneta que emprestou a bateria para fazer o show do Roberto Carlos. Fui o primeiro a apresentar o Mazzaropi em Poços de Caldas, no Teatro de Alumínio, que eu era sócio. E o Altemar Dutra também fui eu que apresentei. E fora esses, tem um monte deles que eu apresentei. Nelson Gonçalves, Vanderlei Cardoso. Eu apresentei todos eles. Chegou a ter um programa de auditório na Rádio Cultura. Das 7 às 10, lotadinho. É só dupla caipira, né? Quando eu era criança, eu lembro ele o tempo inteiro na Rádio Cultura e ele tinha um programa, inclusive, de auditório na Rádio Cultura. Eu lembro que eu era bem pequena e eu era ajudante, eu era secretária dele no programa. Aí depois saí da Cultura e fui para a Difusora, quando a Difusora foi vendida para o Monsenhor Trajano e o Padre Romeu. Aí o Tião Pinto, que era o gerente, me chamou e falou, Bróvia, vai lá, me dá uma mão, porque eu não entendo nada de rádio. Aí eu fui. Eu sempre encontrava com ele, trocava ideias, conversava e fomos mantendo aquela amizade por um longo período. E uma amizade assim,
como se pode dizer, a gente se gostava um do outro para se encontrar, bater papo. Ele tinha as ideias dele, eu tinha as minhas ideias, e trocar ideias, né? Então, continuamos assim durante muito tempo. Brovia fez a sua história no rádio, chegou a fazer toda a sonoplastia manualmente durante um programa inteiro. Rádio foi uma coisa muito boa, porque não tinha concorrência. Então, na rádio, hoje, na rádio, você não precisa gente para trabalhar. Naquele tempo eu precisava. Nós fazíamos até radioteatro, ao vivo. Nós fazíamos radioteatro. Uma vez o Paulo Penida, que escrevia as novelas, ele fazia um programa de terror às sextas-feiras, tudo feito ao vivo. Então precisava uma cena para serrar um osso. Onde que você vai arrumar efeito sonoro? Eu tenho até um play com efeito sonoro, mas de serrar osso não existia. Então nós fomos num açougue que tinha embaixo da Rádio Cultura, ali na Rua Assis. Nós fomos lá com um gravador desse tamanho, porque não tem esse gravadorzinho, para gravar, serrar o osso. Então tudo isso nós fizemos na rádio. E os efeitos sonoros eram feitos, as passagens eram feitas com LP. Então a gente pegava o LP, com lápis, riscava para pôr a faixa no lugar certinho, para fazer aqueles acordes de passagem, né? E naquela época, eu falava para o rapaz, ninguém pode rir nada, porque eles riam. Se errasse, eles riam, mas tinha que tampar a boca porque não podia, era gravado ao vivo. O Zé Mendes Faneco era telegrafista da Rádio Cultura. Ele pegava as notícias, nós dávamos notícia antes das emissoras da Rádio Nacional, que eram as famosas, nós fazíamos tudo isso. Ele sempre gostou muito, né? Até essa audição que ele perdeu um pouco foi por conta que a vida inteira trabalhava com fone, né? Chato nosso agora, porque nós dois combinamos até nisso. Eu sou surdo, fiquei meio surdo, ele ficou meio surdo. Então tem essa combinação, né? E estamos mais ou menos com a mesma idade, né? 88, 89, uma coisa assim, né? Montei a Rádio Cidade, que eu comprei o prefixo, era a Rádio Santa Cruz. Era de um grupo político aí. Eu comprei o prefixo e vendi para São José do Rio Pardo. Aí que foi montada a Rádio Cidade. Aí que foi o sucesso. Modéstia à parte, foi uma rádio que sozinha faturava mais de todas elas juntas. Eu não tinha 2 corretores só. Tanto movimento que tinha a rádio. E eu vendia propaganda por telefone. Não precisava corretor e fazer. Aí foi um sucesso. Fizemos a primeira gincana em Poços de Caldas, que foi um super sucesso. Sempre gostou muito na área da rádio, principalmente ele trabalhava não só com locução, mas com venda de propaganda e criação de programas também. Então ele tinha uma facilidade muito grande de conhecer as pessoas na rua, das lojas, os lojistas que faziam propaganda com ele, os hoteleiros e tal. Então ele conhece e ainda conhece muita gente. Mas a minha vida na rádio, faz 12 anos que eu parei de trabalhar em rádio. Mas eu tenho prazer, se alguém me convidar para trabalhar, eu trabalho. Homem reservado e apaixonado por filmes antigos, é em casa, na companhia dos amigos, que ele se diverte assistindo clássicos do cinema. Gosta muito de música, agora ele está um pouco na parte de filmes, né? Então ama filmes, Netflix, é assim, fã. Aí, esses meus amigos não têm. Depois que eu saí da rádio, 12 anos depois, eu só fiquei mais em casa e tal. Eu não tenho assim tanta amizade. No meu tempo eu tinha. O pessoal da Rádio Cultura, da Rádio Difusora, nós tínhamos muita amizade. Mas depois que eu parei de trabalhar, eu não desinteressei, fiquei viciado com DVD. Sou fanático por causa de DVD, gosto de DVD, assisto muito DVD, quase não ouço rádio mais. Essa amizade com a família Toni permaneceu por um tempo antes de conhecer o Carlos Brovia. Há um determinado tempo, eu tive a grata surpresa de conhecer, a grata felicidade de conhecer o Carlos Brovia, e ele se mostrou uma pessoa assim, muito dinâmica, e eu fiquei um tanto entusiasmado com a vivacidade dele
principalmente pela afinidade de cinema. Ele conhece muitos filmes antigos, ele conhece bons artistas e isso também me chamou a atenção. É uma amizade muito boa, né? Muito sincera. Ele é muito prestativo com as coisas dele. E a gente gosta muito dele, que ele toda hora tá precisando, qualquer coisa que a gente precisa, tá prestes a servir a gente. Ele é generoso? Generoso demais. Muito bom, né? Eu gostava de filme. Então, como ele gosta de filme, né? E a gente sempre conversa, tira ideias, né? Então, a nossa convivência tem muita conversa com filme. Além do rádio, ele trabalhou em farmácia e nos 2 cinemas que existiam na cidade. O meu pai teve uma época que ele trabalhava, ele até tinha 3 empregos, que era na Drogazil, no cinema, que ele era o gerente, que é no cinema do Palace Cassino, que eles trabalhavam ali, tinha um cinema ali. E ainda trabalhava na rádio. Então ele teve uma época que ele trabalhava em 3 lugares. 2 cinemas, a farmácia e a rádio. E ele fazia isso tudo sempre com o maior prazer, nunca vi ele reclamando de trabalho nem nada. E quando eu estava com a minha mãe, ou íamos viajar em algum lugar, que a minha mãe também já é falecida, meu pai também já é falecido, a mãe da Lia também já é falecida, né? Então, como a relação familiar era muito próxima, e depois que as pessoas foram falecendo, ele ficou mais próximo de nós ainda, né? Ainda mais porque a filha é única. Então, todas as vezes que eu vou viajar, ou que nós íamos viajar com os filhos e que eu tinha oportunidade de levá-lo, eu sempre levei, sempre um prazer para mim. Então, assim, quando eu casei com a Lia, eu trouxe a família junto, né? Fez parte do negócio, eu acho que. Nós marcamos geralmente uma segunda e quarta-feira, eu, o Maeda e o Brovia, para se encontrar aqui. O Maeda de vez em quando falha, né? Um vai viajar para cá, ele fala que eu não tenho que fazer, porque já passei dos 80. Então tem um recadinho para ir em São Paulo, sair daqui ou fazer alguma coisa, tem que ir lá. Já tive a oportunidade de encontrar com ele também em São Paulo, nessas idas dele. Ele cita ali o mercado, ele cita a Avenida Paulista, nos tempos que ele conhecia os barões do café ali na Avenida Paulista. E a gente anda, conhece um pouco, vamos para alguns restaurantes. Então essa vivência com o Carlos ali em São Paulo tem sido muito boa, muito agradável, muito acolhedora. Então a gente geralmente se comunica com esse encontro marcado. Quarta e sexta-feira, das 10h30 ao meio-dia. Depois, cada um vai para o seu lado. Eu encontrei em você um motivo para conhecer mais bons filmes. Eu tive a ousadia de comprar um bom equipamento para minha casa para assistir alguns filmes. Uma poltrona também confortável, tudo no estilo que você sempre admirou para assistir um filme. Então eu também tive isso, assisti bons filmes, consegui com você bons filmes, bons papos. Isso não tem preço, isso não tem cartão de crédito que pague. É só no dia a dia, na hora que nós tomamos o cafezinho aqui na rua, nós nos encontramos para um papo e na hora que eu participo aí de uma comemoração com você, lhe dando um abraço, isso realmente é um privilégio. Eu me sinto assim honrado, satisfeito, feliz e por você fazer parte aqui da minha vida. Como ele é viúvo há muitos anos, não tem outros filhos, ele fica sozinho, né? Então a gente sabe que a vida só é muito triste. A gente tem outros amigos e amigas que são sós, a gente sabe que não é muito legal. Então acho que o fato dele poder fazer isso, ter disposição, né? Ele tem 89 anos e tem um físico bom, caminha bem, não é daquelas pessoas que têm dificuldades. Então ele tá bem atualizado com o tempo aí, com os temas de hoje também, né? Eles vêm, mexem no computador, aí eles põem música, eles escutam
as músicas que eles gostavam daquele tempo. E assim, sempre ele está no meio disso. Hoje mesmo a Vivace vai fazer uma apresentação e ele vai assistir. Ele mesmo, quando se autotitula, eu sou um pouco mais chato, não, mas é que ele gosta das coisas corretas. Ele... Para que ficar falando demais de um assunto que pode ser diretamente? Então ele vai direto no assunto. E para mim isso também é válido. Se alguém quer me explicar ou quer me criticar, já chega no ponto, não precisa de rodeio. Chega no ponto, vamos falar, é fácil de entender. Queria também falar de um momento que eu não vou esquecer na minha colação de grau. Depois que eu desci daquele palanque, você era a pessoa que mais estava emocionada, que estava chorando pra caramba. Foi aquele avô que me abraçou com faixa na mão, com máscara do meu rosto. Entrou super no clima. Obrigada, avô, sério. Você estava nos momentos mais especiais, assim, de fases difíceis da minha vida, de superações. E espero que daqui pra frente também. Não se intromete na vida dos outros, ele respeita o espaço de cada um, gosta que respeitem o espaço dele também. Eu acho que uma pessoa que, se a gente pudesse escolher para ser amigo, seria um amigo ideal, daqueles que você procura saber tudo que está acontecendo, gosta de ler jornais, gosta de ouvir os jornais da televisão, está sempre muito ligado ao que acontece. Como acho que muita gente que o conhece já sabe disso, trabalhou a vida inteira com rádio. Ou grande parte da vida dele com rádio, embora quando eu conheci ele trabalhava em 3 lugares. Ele trabalhava na rádio, trabalhava num cinema, que era um cinema que tinha no lugar onde é o Palace Cassino hoje, tem uma sala lá, e onde a Câmara dos Vereadores também tinha uma outra sala de cinema. E trabalhava numa farmácia também. Então o Carlos sempre foi muito ativo de fazer jornadas triplas, né? O que eu falo é que ele é aquele idoso, né, que é o jovem de idade avançada, que quando a gente viajava, pai, o pessoal hoje agora está indo na montanha-russa, você quer ir? Vamos na montanha-russa. Então eu até trouxe algumas fotos, todo mundo assim com aquela cara de espanto e ele com a cara de paisagem na montanha-russa. Então, assim, é uma pessoa muito, acho que além da idade dele, né? Recentemente recebeu o título de cidadão poços-caldense, homenagem que o deixou ainda mais filho da terra. Quem convidou foi o Antônio Carlos, que fez esse convite para ele. Ele, nossa, ficou muito lisonjeado, né, com o convite dele. E com a lembrança, porque quantos anos faz que ele está aqui e só agora lembraram, né? Então, Antônio Carlos fez esse convite e nós fomos, e ele recebeu a cidadania. Carlos Brovia chegou a trabalhar na TV Poços. Manchetes do dia 20 de maio de 1990. Sindicância nas contratações da prefeitura. Paulinho da Coruminas, aquele tempo era Paulinho da Coruminas, hoje é Paulinho Coruminas. De olho em você, no movimento da máfia que saiu às ruas no dia 13 de maio. Arrecadaram mais de 100 mil peças e com mais de 600 jovens. Agora aí deu? Ouve essa tem que ouvir, ouvir. Manchete da Mantiqueira do dia 20 de maio de 1990. TV Poços no ar, gerando imagens em caráter experimental. Ele tem um canal no YouTube criado pelo neto. Lá ele comenta alguns clássicos, sempre com muita descontração e caracterizado de alguns personagens. Zapão cansado, não? Murão grande. Muralha grande. E tem mais o Japão ensina a andar a muralha de ponta a ponta, pé de barriga. Bom, vamos agora 5 firme. Queria te falar que morro de saudade de você
que eu acho você muito divertido. Você é o tipo de pessoa que você mesmo fala que é um jovem com idade avançada. É aquele avô assim super pra frente do seu tempo. Você mexe na internet, você tem página no Facebook, você é a pessoa que mais entende de filme que eu conheço. Você lança um filme e você fala, eu já assisti, não assisti, é bom, não é? Um super crítico. Olha, meu pai é assim, a cabeça dele, como ele mesmo diz, ele é um jovem de idade avançada. E é assim que é ele. Ele fala bem isso, eu sou jovem de idade avançada. Então não me chama de velho, não me chama de... Eu sou isso. E realmente a cabeça dele é desse jeito. Ele é super jovem, está sempre tentando ou mexer num computador ou num smartphone. Então ele está sempre tentando atualizar, porque ele mesmo fala, se eu parar, aí a vida vai ficar muito ruim, né? Então ele está sempre. Só para você ter ideia, ele adora viajar com a gente. Então, nós já viajamos para vários lugares e assim, não dá um pingo de trabalho. Se almoçar 3 horas da tarde, foi o que deu para parar? Ótimo, ele não reclamou. Se almoçou meio-dia, também tá bom. Às vezes os meninos falavam assim, pai, mas nós estamos até agora andando, nós não vamos parar para comer? Ele falava para os meninos assim, mas vocês só pensam em comer, gente? Vamos passear, depois pensam em comer. Então, que idoso que é desse jeito? Eu não conheço nenhum, porque todos têm horário para tudo. Um pai, avô e amigo presente. Viúvo velho, presta atenção, viúvo velho, a filha passa a ser mãe. Ela que é minha mãe, ela que controla os remédios que eu tenho que comer, porque a vida da gente, tudo depende do que entra pela boca. Açúcar, sal, refrigerante, sanduíche, essas coisas. Isso que mata. E eu não faço nada disso. É por isso que eu tenho uma saúde perfeita, graças ao bom Deus. Faço fisioterapia todo dia. Eu tenho ela vinha hoje, a Fabiana, há 3 anos, a minha fisioterapeuta, ela vem uma vez por semana. Mas eu faço o exercício que ela pede, eu faço todo dia. Só não faço de domingo. Então, é por isso que eu tenho saúde. Não abuso em nada, não fumo, não bebo. Então, a minha vida é essa. E eu falo para todo mundo, cuidado com o que entra pela boca. Esse que é o veneno. Eu recomendo para todos ter vontade de trabalhar e largar do celular. Porque é Deus no céu, o celular na mão. A vida do mundo é essa. Ah, e mais uma coisa. Cuidado com o radar, hein? Que agora você tá chegando nos 90. Eu tô aqui pra te mandar um beijo e pra te dizer que agora eu sou a neta do Carlos Brovia da rádio e da TV. Beijo, vô. Ô Carlos, eu como genro há muito tempo, né, eu gostaria de chegar aos 89 anos como você tem, com essa vitalidade, com essa saúde, com a alegria de viver, com as suas curiosidades e interesse pelas coisas. E assim, você é um exemplo pra gente, né? Sempre disposto, não reclama de muita coisa, não sente dor em nada, a saúde está sempre bem. Então, eu acho que é um exemplo a ser seguido. Então, por favor, me deixe fazer parte dos seus amigos sempre, né? Quero que a nossa amizade se prolongue por muitos e muitos anos, o que não vai ser possível. Mas dentro do possível, até quando der, eu pretendo manter essa amizade. Sinceramente, são os 3 amigos que eu considero, Maeda, Brovia e eu, que sou o terceiro, né? Então, é o que eu tinha que dizer para ele. Olha, Carlos, foi tão um prazer muito grande conhecer e conviver. Espero que a gente continue há muito tempo e desejo muita felicidade. E aí, vô, tudo bom? Bom, eu não estou aí em Poços para participar dessa homenagem, mas eu estou aqui voltando do Chuí de moto e eu queria deixar aí minha mensagem para você. Queria falar que você é uma pessoa que me inspira muito todos os dias, com toda essa saúde que você tem, com esse bom ânimo e com toda a perseverança de sempre querer aprender alguma coisa nova. Deixo aqui meu grande abraço para você, que você tenha uma ótima homenagem hoje e que inspire sempre mais pessoas.
Desejo que você tenha muito mais saúde, amigos, sonhos e muitas viagens ainda com a gente. Um dia eu vi você dizendo para uns amigos nossos, depois de uma certa idade, os pais se tornam filhos dos filhos. Então eu gostaria que você soubesse que é um enorme prazer hoje poder fazer esse papel de sua mãe, cuidar da sua saúde, da sua alimentação e também dar aquele puxãozinho de orelha, né? Mas eu acho que isso, pai, é uma maneira de eu cuidar de você, cuidar um pouquinho de você, e é uma maneira de eu retribuir o que você já fez por mim. Que Deus continue te iluminando muito, te abençoando e te amo.